a parte da refrigeração, né? Aliás, refrigeração, se tiver, ou então uma bolsa térmica que segura por em torno de 3 a 4 horas, dependendo do ambiente externo, né? A temperatura. E se colocar isso? Isso, já ajuda. Ou então garrafinhas com água congelada, enfim. Aí dura mais de 3, 4 horas? Pois é, vai depender do ambiente, da temperatura externa. Então, assim, a gente recomenda de 3 a 4 horas para ter um controle de qualidade melhor. Então, a gente tem a opção de levar sucos naturais, ó, garrafinhas do que você quiser, né? Sucos naturais que... Infelizmente, o ideal do suco natural é tomar na hora. Mas é melhor tomar um suco assim do que tomar um suco de caixinha, de latinha, por exemplo. Faz um suco natural e leva. Nós temos a opção de vitamina, que temos leite, por exemplo, ou até mesmo de iogurte. Leva bolsinha térmica. Quanto tempo? Então, dentro de uma refrigeração bem feita... Ah, tá todo... Pode ficar, de 3 a 4 horas de forma segura. A gente tem a opção de, por exemplo, pegar um pão. Aqui eu trouxe a opção de cottage temperado. Delícia, gente. Olha aqui. Porque muita gente torce o nariz pro cottage, mas se você temperar ele com ervas, com milho, com azeite, ele vai ficando muito legal, bem interessante. Aí poderia pôr um frango, poderia pôr um atum, por exemplo, um patê, desde que ou tenha geladeira, ou mais, né, para manter a refrigeração, manter a temperatura baixa, ou que você leve uma bolsa térmica e consiga fazer com que esses alimentos fiquem em temperatura mais baixa para não haver proliferação de bactérias, por exemplo, e a pessoa ter uma intoxicação alimentar. E nesse caso aqui, a pessoa vai embrulhar o quê? No papel alumínio? O que é o ideal? Pode ser um papel alumínio, ou pode ser uma vasilhinha plástica, o que ela tiver para transportar dentro da bolsinha. Entendeu? Entendi. Então, esses são exemplos, você vê que um pouco menores, né, que necessitam de refrigeração, tá? A galera da noite aí já é mais complexo, né? A não ser que eles tenham ficado o dia todo com geladeira, a bolsinha tá dentro da geladeira, aí só carrega para a faculdade, aí fica de boa. Ok. Aí a gente vem para cá, a fruta fica intermediário, tanto necessita de refrigeração, depende, necessita não, pode ficar uma bolsinha térmica, uma fruta geladinha ou não, né? Banana, por exemplo, não fica legal gelada, às vezes ela escurece mais, então ela entra cá e ela entra lá. Aí a gente vem aqui para essa parte, né? Essa é uma goiaba. A gente vem para essa parte aqui que não precisa de refrigeração, que muitas vezes é a opção mais utilizada para quem fica o dia inteiro fora de casa. Então eu trouxe alguns exemplos, as frutas secas, né? Ameixa, damasco, banana passa, aí nós temos uva passa, temos várias opções. Banana passa? Banana passa. Não conheço banana passa, não? Temos várias opções de frutas secas hoje em dia. Temos frutas liofilizadas também, que são ainda, elas parecem até uns chips, de tão desidratadas que elas são, um processo mais moderno. A gente tem as oleaginosas, né? Sim. Aqui castanha de Pará, castanha de caju, amendoim, por exemplo. A gente pode pensar em coco também, coco seco. Entendi. Né? Não aquele coco do pipoqueiro, né? Não, é coco seco mesmo, aquele branquinho, aquele da casquinha. Não, viu, gente? Vocês pensaram ali, né? Aquele coquinho, né? Aquele com açúcar, não. Não, viu? Não, é coco seco, aquele branquinho mesmo. Sim. A gente tem essas opções aqui, ó, que isso aqui é um chips de batata doce com linhaça, que é muito legal, é gostoso. E é salgado, o que é difícil às vezes achar coisas salgadas para colocar no dia a dia. Olha, isso é muito doce, né? A gente tem, por exemplo, pode carregar pão com pasta, que é pasta de avelã com cacau. Pode ser pasta de amendoim também, as versões sem açúcar, porque elas sustentam e elas não necessitam de refrigeração. Então, é uma boa ideia. E casos assim que podem ser complementares, aí depende, nós temos aqui barras de proteína. Elas sustentam um pouco mais, por exemplo, do que as barras de cereal. Sim. E a gente também tem aqui o whey protein, que muitas vezes a pessoa pode levar numa garrafinha, por exemplo, seco mesmo. Whey, pode associar uma aveia e lá na hora de alimentar põe apenas a água, balança e toma. Então são opções que a gente pode lançar a mão delas para fazer com que a dieta dessa pessoa fique legal, né? Tentar com que seja mais nutritiva, sem correr o risco de fazer com que ela passe mal, porque optou por alimentos que precisavam de refrigeração, mas que não tinha. E esse tipo de alimentação aqui, o que você diria de tempo? De quanto em quanto tempo a pessoa alimentar? Ela comeu um biscoitinho, ela comeu... Sim.
Eu recomendo, recomendo e faço que o alimentar de 3 em 3 horas é o que há de melhor. No mínimo, para manter a fome sob controle. Porque quando a gente fica muito tempo sem se alimentar, a tendência foi o que a gente falou. Sim. Na próxima refeição, quando a gente tem fome, a gente não negocia com ela. A gente tende a comer mais. E esse comer mais todos os dias, imagina durante 4 anos, né, vai começar a ganhar peso, e o ganho de peso a gente sabe que aí é um problema para a saúde, a obesidade é uma doença que vem com inúmeras outras associadas a ela. Gente, dicas aqui, ó, você que faz faculdade, Serginho já deu uma olhada aqui antes, para dar, você achou que isso aqui era, vem comer whey protein. Isso é bom, proteína. Claro, tem coisa boa. Pode ser necessário administrar no dia. É preciso também. E às vezes até a pessoa, por exemplo, tem gente que às vezes vai para a faculdade e às vezes depois vai malhar. Sim. Então, pode ser uma boa ideia usar não como a ideia da suplementação, e sim complementação da dieta, entendeu? Então, tudo vai depender, por isso que o cliente vai ao profissional apto, que é o nutricionista, e o nutricionista tem a obrigação de entender a realidade dele para poder prescrever para ele os alimentos que vão ser compatíveis com a realidade dele e factíveis, porque não adianta eu lhe passar uma proposta que seja irreal, que você não vai fazer, entendeu? E para isso eu preciso te conhecer, saber seus hábitos, você estuda de que horas a que horas, tem geladeira, não tem, do que você gosta de comer, como é que é a sua rotina, para que eu seja assertiva, eu faça uma dieta para aquele cliente, não uma dieta pensando na minha rotina. Sim. Aí eu te pergunto, a pessoa lá, Rafa, tá assistindo a gente e ela almoça fora, por causa do trabalho, mas ela leva a marmita, né, a famosa marmita de casa. O que você sugeriria, né, o tipo de embalagem, o que você sugeriria para uma pessoa que tem uma refrigeração e para quem não tem? Para quem não tem refrigeração, levar comida de casa não é o melhor, infelizmente, né? Aí ela teria que se organizar para se alimentar na rua, num restaurante que fosse de confiança, né? Para não correr risco de contaminação, né? Vamos supor, você pegou sua marmita, tirou da geladeira e vai almoçar daí 5 horas, 6 horas depois que você tirou. É um enorme risco, especialmente em temperaturas mais quentes, tipo verão, né? Então, se você não tem essa opção, esqueça, almoce na rua que é mais seguro. Se você tem a geladeira, né, o que seria o ideal, né? Aí você poderia levar, teoricamente, qualquer coisa dentro da sua preferência, né? Qualquer coisa que eu digo assim, sempre priorizando uma alimentação mais saudável, evitando frituras, às vezes molho não é coisa muito boa, porque tende a estragar com muito mais facilidade. Exatamente, coisas que tenham maionese, talvez não combine muito bem pelo tempo que fica ali, né? Mas a palmito, essas coisas são mais arriscadas. A salada crua, por exemplo, o palmito pode ser um exemplo, ela deve estar separada da comida quente. Ah, olha que interessante. Porque senão a comida quente murcha a salada e aí não apetece, né? E embalagens de vidro são sempre melhores. O vidro é sempre melhor do que o plástico para levar marmita, né? Ele não fica poroso, ele dura por mais tempo, é mais fácil para você colocar no micro-ondas se for necessário. E ele não solta substâncias tóxicas, ele mantém mais por ou exemplo. não nesse aspecto, não? Não nesse sentido. Ele é mais seguro porque não libera substâncias tóxicas, né? E ele não dá porosidade. Uma vasilha velha, às vezes de plástico, às vezes ela já está arranhada, já está um pouquinho estragada, a pessoa continua reutilizando e aquilo ali pode ser meio para acumular, por exemplo, bactérias, fungos e transferir para a comida. Vou falar uma coisa que é muito comum em faculdade, né? Eu me lembro aí quando eu fazia, pessoal, aí as balinhas, os chicletes, para matar a fome, para eu não comer. Então, fala um pouquinho disso, porque isso acontece. Balinha, chiclete, café, né? A questão é a seguinte, né? Café com açúcar, balinha com açúcar ou chiclete com açúcar. O açúcar presente nesse tipo de, sei lá, nem sei se a gente pode chamar isso de alimento, né? Eles fazem com que a gente mantenha um pouquinho da fome sob controle porque fazem uma elevação da glicemia, né? E ao elevar um pouquinho a glicemia, a nossa fome também responde ficando um pouco sob controle. É um dos
Das formas que a gente tem, assim, de sintomas de fome, a queda de glicemia ou controle de fome, subir a glicemia. Então, são artifícios que as pessoas às vezes usam para poder resolver o problema da fome e aguentar mais tempo. Tá longe, longe, longe de ser o ideal, né? Claro, balas, chicletes não são coisas saudáveis. A questão é procurar um profissional apto, o nutricionista, para organizar essa dieta, independente do objetivo da pessoa, quer seja emagrecer ou ganho de peso, né? Mas que busque fazer com que essa alimentação diária, e como você disse, porque são por muitos anos, né? Seja o mais saudável possível, tendo ou não refrigeração. E a pessoa pode levar várias coisas. Eu fiquei pensando, ela leva um pãozinho desse, como sal e, por exemplo, um desse para comer doce. Outra fatia como doce. Exatamente. Em outro momento. Em outro momento. Dá para poder variar a dieta ao longo do dia, não só dá como deve, justamente para não ficar cansativo, repetitivo. Enjoar e fazer com que o aporte de nutrientes seja bem diferenciado ao longo do dia, porque existe a variedade. E dependendo do curso também, né? Dependendo do curso, requer, né, energia, requer educação física, por exemplo. Né? Então aí tem que parar com o profissional. As pessoas estão aqui perguntando muito sobre quantidade. Quantidade é individualizada. Isso é impossível a gente falar de quantidade aqui agora. Sim. Eu tenho uma necessidade, você tem outra, o aluno da educação física lá na prática tem outra. Então a quantidade ela vai ser mesmo... o profissional é que vai definir as quantidades de acordo com cada horário e... Até se a pessoa é diabética, se não é... Tudo isso, né, em patologia, levar em consideração tudo isso. Por isso que tem que ser uma coisa muito individualizada mesmo. Não dá para poder pegar uma receita pronta de uma gaveta ou de uma internet e achar que isso funciona igual para mim, para você, para fulano, entendeu? Pessoas que congelam as coisas e levam, o que você diria? Às vezes ela congelou... ela fez a própria comida. Ela fez a comida, uma coisa saudável, mas está congelada, descongela para levar. O que você diria? Ela tira do congelador na hora e já coloca? Bolsa térmica. Ou durante a noite para poder... O que você diria? Dependendo do tipo de alimento, o congelamento é uma ideia legal, né? Faz com que as coisas fiquem muito práticas, mas aí é isso, na hora do transporte, né, eu não posso tirar do congelador e carregar na sacolinha plástica e ir pro meu trabalho. Mas uma dessa? Uma dessa. E aí você vai aquecer de que forma? Você vai aquecer no forno convencional ou no micro-ondas, né? Então aí você tira dessa bolsinha térmica ou de uma geladeira, né, para o aquecimento direto, ainda o alimento às vezes vai estar um pouco congelado. Né? Mas tudo bem, mas aí ao aquecer no forno convencional ou no micro-ondas, ele vai descongelar e chegar na temperatura ideal para consumo. Pode durar mais que 3 ou 4 horas quando você leva o congelado? Pode durar mais, mas assim, é um tempo que eu sempre oriento por segurança e sempre lembrando de ter as bolsinhas com gel para colocar dentro, né? E levar em consideração a temperatura externa. Se está muito calor, o ambiente não é refrigerado, a tendência é fazer com que essa durabilidade seja menor, né? Você tem que pensar nisso, porque interfere diretamente. As coisas derretem muito mais rápido, né? Claro, claro. Aquilo ali não é geladeira, aquilo ali é só para uma certa manutenção, né? Não é geladeira. Uma pergunta que o pessoal manda aqui pra gente são as pessoas, a importância da alimentação na questão do estudo, né? Às vezes quando gera aquela fome, a sua concentração, para você falar um pouquinho sobre essa questão dessa importância do suco, de comer, para você absorver mais até a matéria. Sem dúvida, né? Se a gente está mal alimentado, as funções cerebrais, né? A concentração também fica um pouco comprometida, porque você só fica pensando naquilo, tô com fome, né? Faltam nutrientes, inclusive glicose, para poder fazer com que o corpo funcione bem. Então, é um ponto importante, né? Se eu estou estudando, muita gente me procura, por exemplo, concurso. Vou fazer concurso e eu preciso de uma alimentação que me dê energia física e mesmo mental para eu ficar horas estudando. Então, de fato, é um ponto muito importante. A alimentação é pra gente o combustível, né? Que deve ser bem distribuído ao longo do dia, com bastante qualidade, variedade, para que a pessoa trabalhe bem o físico e o mental. Podemos incluir aqui para levar a laranja e a mexerica?
Pode, se a pessoa tiver facilidade de descascar e não incomodar os colegas, porque tem gente que reclama O disso. cheiro, né? É. Mas e o perigo da melancia, A melancia já é mais... o abacaxi partido? Tem umas coisas que são mais perigosas, arriscadas de fruta de levar. Abacaxi menos. A melancia ela é um pouquinho mais delicada, que ela azeda mais rápido, Sim. assim como o suco dela, né? Então, se você quer levar a melancia, aí eu sugeriria mesmo que você levasse para aquele ambiente que tem uma geladeira ou a bolsa térmica. O abacaxi, ele é menos delicado que a melancia. Entendi. Nesse ponto. É lógico que as frutas com mais casca, elas se protegem um pouco mais, sim. né, do que as que você está descascando, né? Então, se você vai descascar uma melancia, um abacaxi, um melão, um mamão, então, dê preferência a esses alimentos quando tem refrigeração. Sim. Aí você deixa para comer eles, se não for o caso, em casa. Entendi, Né? entendi.